Capítulo 18. Fundamentos da fé e respostas às objeções. Nos dias atuais, as religiões pagãs não têm fundamentos. Afirma-se que seus alicerces costumavam compor-se de expressões por meio de oráculos. Mas onde estão hoje os livros que falam a esse respeito? Tais obras são dignas de confiança devido ao caráter de seus autores? Elas têm sido preservadas com todo cuidado, de modo a termos a certeza de que seus textos não foram corrompidos? A religião islâmica tem como alicerces o Alcorão e Maomé. Porém, foi este o profeta anunciado como sendo a derradeira esperança do mundo? Que sinais ele exibiu, jamais mostrados antes por nenhum outro homem que tenha se autoproclamado profeta? Que oráculos ele alegou ter realizado? Que mistérios ele ensinou de acordo com sua própria tradição? Que sistema moral e que forma de felicidade anunciou? A religião judaica deve ser considerada de maneira distinta com respeito à sua tradição dos livros sagrados e à tradição popular. As noções de moralidade e felicidade desta última são ridículas, porém as encontradas na Escritura são admiráveis. Igualmente, os seus princípios são magníficos, pois é o mais antigo livro no mundo e o mais autêntico. No entanto, Maomé tentou preservar seu livro, proibindo os seus seguidores de lê-lo. Pela mesma razão, Moisés ordenou que todos lessem o que escreveu. Assim acontece com qualquer religião. Mas nossa fé é tão divina que outra religião divina apenas fornece seus princípios. A essência da fé consiste em Jesus Cristo e Adão. A essência da moralidade consiste na ganância e na graça. Uma fonte de contradição, um Deus que se humilhou até a morte na cruz. Duas naturezas em Jesus Cristo, dois adventos, duas condições da natureza humana, um Messias triunfante sobre a morte com a sua própria morte. A existência de Deus é incompreensível, assim como é inconcebível a ideia de que não exista. Outros mistérios são com respeito à alma ser unida ao corpo e que não deveríamos ter alma, sobre o mundo ter sido criado ou não, sobre a existência do pecado ou não. Tudo aquilo que é incompreensível, entretanto, não deixa de existir. Se argumentarmos que o homem é muito vil para que mereça ter comunhão com Deus, devemos, na verdade, ser grandes para conceber tal julgamento. O homem é indigno de Deus, embora não seja incapaz de se tornar digno. Não é digno de Deus unir-se ao homem pecador, embora não seja indigno de sua parte tirar o homem da sua miserabilidade. Os ateus objetam que nós, entre aspas, não temos luz. O Deus eterno existe para sempre, uma vez que ele sempre existiu. Se jamais houvesse qualquer evidência da existência de Deus, tal perda eterna seria ambígua e igualmente seria usada para explicar a ausência de qualquer deidade. No entanto, o fato de Deus aparecer algumas vezes remove toda a ambiguidade. Se Deus aparece uma única vez, ele existe para sempre. Assim, a única conclusão possível é que há um Deus, mas os homens não são dignos de sua presença. É verdade que o homem é conscientizado de sua condição por tudo o que o cerca. Porém, não deve haver enganos, pois não é verdade que todas as coisas revelam Deus, assim como não é verdade que todas as coisas o ocultam. Em contrapartida, é verdade que Deus de fato se esconde dos que o desafiam, mas revela-se aos que o buscam. Pois, embora os homens sejam indignos devido à sua corrupção, ao mesmo tempo são aceitáveis diante de Deus através da criação original. Que podemos concluir de toda a nossa escuridão, a não ser evidência de nossa própria indignidade? Se não houvesse escuridão, o homem não teria consciência de seu estado corrupto. Se não houvesse luz,
o homem não teria esperança de cura. Portanto, o fato de Deus ter se ocultado e se revelado de maneira parcial não é apenas correto, mas também útil, pois ao homem é igualmente perigoso conhecer a Deus sem compreender a sua própria miserabilidade, como conhecer sua miserabilidade sem o conhecimento de Deus. A conversão dos pagãos somente foi possível por meio da graça do Messias, pois os judeus os atacaram por muito tempo sem obter qualquer êxito. Tudo que Salomão e os profetas disseram contra eles foi inútil. De fato, homens sábios como Platão e Sócrates também falharam em persuadi-los. Deus está oculto, mas permite aos que o buscam encontrá-lo. Sinais evidentes dele sempre existiram ao longo das eras. Nós temos as profecias, enquanto outras eras tiveram outros sinais. Todas estas evidências estão conectadas, de modo que se uma é verdadeira, por conseguinte a outra também o é. Assim, por haver sinais apropriados ao contexto de cada época, uma leva ao reconhecimento da outra, de tal sorte que os que viram o dilúvio creram na criação, assim como do Messias que estava para vir. As testemunhas de Moisés creram no dilúvio e no cumprimento das profecias. De igual modo, nós, os que vimos as profecias serem cumpridas, deveríamos crer no dilúvio e na criação. Confesse a verdade da fé em sua própria obscuridade, apesar da tênue luz que somos capazes de lançar sobre ela e, de fato, da nossa indiferença com respeito a ela. Reconheça que Deus ocultou-se por sua própria deliberação. Se houvesse apenas uma única religião, Deus seria evidenciado de forma clara. De igual sorte seria se não houvesse mártires, exceto em nossa fé. Mas, com Deus permanecendo oculto, qualquer religião que não afirma que ele está oculto não é verdadeira. E qualquer religião que não explica por que ele age assim não instrui verdadeiramente. No entanto, a nossa fé faz tudo isso. Abre aspas. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Fecha aspas. Isaías 45:15. Deus deseja mover a vontade ao invés da mente. O amor perfeito auxiliará a mente e causará danos à vontade. Portanto, deixemos que o orgulho do homem seja humilhado. Faça um contraste entre a cegueira de Montaigne, Apology for Sebond, e a visão de Santo Agostinho. Sempre há luz o bastante para iluminar os eleitos e escuridão suficiente para os humilhar. Há escuridão o bastante para cegar os perversos e luz suficiente para os condenar, privando-os de qualquer desculpa. No Antigo Testamento, a genealogia de Jesus é mencionada em meio a tantas outras que parece irrelevante que seja indistinguível. Se Moisés tivesse registrado apenas os ancestrais de Jesus, a genealogia seria muito óbvia. Se ele não a tivesse indicado, não teria sido evidente o bastante. Afinal de contas, qualquer um que a examine com atenção pode ver que a genealogia de Jesus é facilmente distinguida pela linha de Tamar, Ruth e assim por diante. Aqueles que ordenaram os sacrifícios do Antigo Testamento perceberam o quanto eles eram inúteis, embora esta percepção não tenha levado à interrupção deste sistema de purificação. Igualmente, se Deus tivesse permitido haver apenas uma religião, isto seria facilmente reconhecido. No entanto, se observarmos com atenção, torna-se fácil discernir a verdadeira religião em meio a toda esta confusão. Princípio: Moisés era um homem inteligente. Portanto, se estivesse sendo governado por sua inteligência, ele não teria escrito nada que fosse contrário a ela. Desse modo, reconhecemos que as mais óbvias fraquezas são, na verdade, forças. Veja, por exemplo, as duas genealogias de Mateus e Lucas. O que poderia ser mais claro do que reconhecer que não poderia haver cooperação?
Ao invés de sempre reclamar que Deus tem se ocultado, deveríamos agradecer-lhe pelas revelações que nos forneceu de si mesmo. Você também deveria agradecer-lhe por não ter se revelado a homens sábios, cheios de orgulho e indignos de conhecer um Deus sobremaneira santo. Há dois tipos de pessoas que conhecem a Deus: os que são humildes de coração e amam a sua humildade, independentemente de seu nível de inteligência, seja ele baixo ou elevado, e há os que são suficientemente inteligentes para enxergar a verdade, não importando o quanto possam ser contrários a ela. O mundo é um estágio para o exercício de misericórdia e julgamento. Não é como se a humanidade tivesse sido criada por Deus, mas como se os homens fossem inimigos de Deus, iluminados por sua graça o bastante para retornar se houver desejo de buscá-lo e segui-lo. De igual sorte, no entanto, tal luz é suficiente para que o homem receba o devido castigo se decidir não segui-lo. Não compreendemos as obras de Deus, exceto se aceitamos o princípio de que ele pode cegar alguns e iluminar outros. Jesus veio para cegar os que tinham plena visão e dar visão aos que eram cegos. Ele veio para curar os enfermos, mas também para deixar os sãos morrerem. Cristo veio para conclamar os pecadores ao arrependimento, justificando-os, porém, ao mesmo tempo, veio para levar os justos aos seus pecados. Ele veio para saciar os famintos com coisas boas, como também esvaziar os ricos. Jesus jamais nega ter vindo de Nazaré, nem que seja filho de José. Isto tem como objetivo manter os perversos em sua cegueira. Se Jesus tivesse vindo a este mundo apenas para santificar toda a Escritura, assim como tudo mais, teriam transmitido esta orientação, e assim teria sido muito fácil convencer os incrédulos. Se Cristo tivesse vindo apenas para ministrar aos cegos, todo o seu comportamento seria obscuro, e não haveria meios de convencer os não crentes. Porém, como afirmou Isaías, ele veio para ser, abre aspas, um santuário, mas também uma pedra de tropeço, fecha aspas. Isaías 8,14. Portanto, não podemos convencer os incrédulos e tampouco eles são capazes de nos convencer. Mas nós não os convencemos por causa desse fato, uma vez que sabemos que todo o comportamento deles também não nos prova nada convincente.